escatologia, a gente pode dividir ela em duas etapas. Uma escatologia individual, que diz respeito ao destino final nosso, né, individualmente, e uma escatologia geral, que é mais relacionada a eventos que nos envolvem enquanto comunidade, não só a igreja, mas o mundo todo. Basicamente, a escatologia cósmica ou geral, ela está ligada à volta de Cristo. E ao longo de todo esse período que a gente ficou estudando aqui, já eu acho que é a 8ª ou 9ª lição, conforme a gente for falando aqui, vocês vão ver que vai encaixar muito daquilo que a gente já falou, a gente vai precisar de recuperar algumas dessas lições. Então, nessa parte, que se vocês ficarem com dúvida com alguma relação, algum tema que já passou, lembre-se que lá nas nossas apostilas está tudo explicadinho. Então, se a gente for voltar atrás e reprisar algum conhecimento, pode ficar muito demorado. Mas, sem demoras, vamos avançar então. O que seria então a segunda vinda de Cristo? Cristo veio a primeira vez, como parte, né, do cumprimento da missão dele, veio à Terra, né, teve os seus 3 anos de ministério, padeceu na cruz, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e deixou para nós uma esperança. Qual é essa esperança? A esperança de que ele vai voltar e a esperança de que nós iremos ressuscitar e vamos ter um destino final com ele. O termo segunda volta de Cristo, ele é bem importante. Digamos que é o tema mais importante da Bíblia. Toda a esperança cristã reside no fato de que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos buscar. Sem isso, seria como se toda a teologia cristã desmoronasse. É o que eu até falei isso lá na aula, quando a gente falou sobre a doutrina de Jesus Cristo, que se a doutrina do cristianismo fosse um castelinho de cartas, tem algumas cartinhas que, se você tirar, você desmorona toda a doutrina do cristianismo. Uma delas é a ressurreição de Cristo, que a gente falou detidamente na última vez. E a outra é o segundo advento, né? E o segundo advento, no Novo Testamento, existem várias palavras que mencionam a volta de Cristo. Entre elas, a gente tem Apocalipse, Epifaneia e Parousia. Cada uma tem um pequeno sentido diferente e que é bom, por isso a diversidade linguística empregada, ela não confunde, mas ela acaba tornando mais rico o conhecimento. Por exemplo, Apocalipse. Apocalipse é da onde vem, depois da transliteração da palavra Apocalipse, e a gente acostumou já a entender que significa revelação. Mas olha como que no grego tem um sentido mais profundo. Revelar, a gente geralmente imagina que é o seguinte: o microfone está escondido e eu estou tampando aqui. E revelar seria mostrar o microfone. Apocalipse é diferente. Revelar significa tirar aquilo que obstrui a visão de Cristo. É sutil, mas faz uma grande diferença. Epifaneia, onde vem aquele termo epifania, que seria uma manifestação. Seria como se você, de vez em quando, está em casa com aquele problema e, de repente, surge aquela ideia. Você fala assim, você teve uma epifania. É como se fosse uma manifestação daquela ideia. Ela surgiu de um lugar oculto. É a mesma coisa empregada à volta de Cristo. Ele estará surgindo, voltando dos céus, onde ele estava oculto. E o termo que seria mais rico, e talvez o mais relevante para nós aqui, é a parousia, que seria literalmente vinda, mas não é qualquer vinda. É uma vinda que precede uma estada mais longa. Então, Jesus está vindo para reinar e ficar aqui conosco. Amém? E o evento da volta de Cristo, ele é muito bem documentado nas Escrituras. Não há dúvida de que Jesus vai voltar. Ninguém que é cristão, que conhece, que já estudou o mínimo de Bíblia, tem dúvida de que isso vai acontecer. Porém, nós não sabemos quando isso irá acontecer. O próprio Jesus, ele falou que ele iria voltar. Na passagem que a gente deixou de tarefa, que era Mateus 21 a 25, você vai ver que lá, o próprio Jesus, nas palavras dele, está dizendo, eu vou voltar. E também no evento também muito marcante que foi da ascensão de Cristo, naquele momento em que ele vai sendo assunto aos céus e os seus discípulos estão lá atônitos assistindo aquilo ali,
você vê que aparece aqueles dois varões vestidos de branco, que provavelmente eram anjos, e fala: varões galileus, o que fazem olhando para cima, se esse que agora está subindo virá dessa mesma forma e voltará dessa mesma forma? Então, nós podemos ter certeza que realmente Cristo irá voltar, mas não temos uma explicação do tempo, apesar de que nós podemos intuir que existam eventos que vão preceder a volta de Cristo, mas isso não é suficiente para a gente cravar. Ao longo da história, a gente tem exemplos de várias e várias histórias de seitas, algumas denominações que tentaram cravar a volta de Cristo e todas falharam vergonhosamente, né? Inclusive, ontem fez 40 anos de uma data triste e lamentável, né? Ontem fez 40 anos do suicídio coletivo do Jim Jones. Não sei se a maioria de vocês deve já ter ouvido falar. Lembra quando tinha o programa do Chico Anísio, o tio Tim Tones, que era uma espécie de um profeta, meio, né, vacilão lá, falava umas coisas assim. Era inspirado no Jim Jones. Jim Jones era uma seita que enganou a muita gente e culminou com um suicídio coletivo de 918 pessoas, entre elas 200 crianças. Sempre nessa ideia de que você vai conseguir adivinhar quando que vai ser a volta de Cristo. Eles achavam que naquele momento era o momento exato que seria feito o arrebanhamento dos salvos, e falou: agora a gente já morre e já vai junto. E estão lá, coitados. E a gente também sabe que a volta de Cristo, nessa vinda de Cristo, ela vai ser uma vinda pessoal, né? Esse texto que a gente citou, lá de Atos 1:11, que fala da assunção de Cristo, é até legal se alguém pudesse abrir. Cadê o segundo microfone? Está por aqui. Eu vou começar, daqui para cá, ou a gente vai fazendo um zigue-zague com o microfone. Você acaba de ler e passa para o do lado, que a próxima leitura já fica. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês virão subir. Então, a gente pode saber dessa passagem que a volta de Jesus ela vai ser mais do que simplesmente corpórea, ela vai ser pessoal. Por que a gente tem que frisar nessa questão de que a volta de Jesus ela é visível, pessoal e corpórea? Porque tem algumas escolas escatológicas que eles interpretam as Escrituras de maneira muito simbólica. E eles acabam determinando assim que a volta de Cristo vai ser de maneira espiritual. Alguns dizem: Cristo voltou para a pessoa que morreu no exato momento em que ele morreu. Cristo voltou para aquela pessoa. Ou então, Cristo voltou no evento do advento do Espírito Santo. Jesus ali, então, já estaria presente. Então, não haveria por que ter um retorno de Cristo se ele já estava aqui. Esse tipo de interpretação é o que mais para frente a gente vai ver, que serve de base para o amilenismo e para o pós-milenismo. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. Mas só guardem essa informação. E para algumas pessoas, a volta de Cristo pode ser apenas figurativo e espiritual. E a gente sabe que isso está errado. Tem uma passagem, a gente pode ver aí em Lucas 21:27. Vamos ver se lá. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Amém. Vai ser visível ao ponto de que a gente vai poder visualizar Cristo chegando. Quanto a isso também existem algumas especulações. Porque se Jesus ele vai estar lá, a vinda de Cristo começa repentinamente no Oriente e imediatamente como um raio ele é visto no Ocidente. Se você for pensar de uma maneira mais pragmática, você vai imaginar assim: mas e se lá acontecer 5 horas da tarde, todo mundo vai ver. Mas aqui vai ser 5 horas da manhã. Será que a gente vai estar acordado? A gente vai ver Jesus passando? Será que eu vou ficar para trás? Né? Eu não vou perder isso? Então, muita gente fala assim: não, com o avanço da tecnologia, a televisão vai transmitir isso ao vivo. Né? Ou então a internet, provavelmente, alguém vai estar lá, um youtuber, um influencer vai estar lá fazendo uma selfie mostrando a coisa. Isso, para mim, realmente não parece nada importante, porque se o Deus que a gente serve tem no currículo dele Gênesis 1 e 2, ele pode fazer algo extraordinário para que a gente perceba a vinda de Cristo, independente da hora que tiver.
Você pode, de repente, estar na sua casa lá, deitado na sua cama, e de repente o céu se abrir diante de você e falar, ó, Jesus está voltando. A Bíblia fala como que vai ser? Não, mas todo olho verá. Então eu creio que se a Bíblia diz que todo olho verá, esse evento ele vai ter que de alguma forma ser palpável, visível para todo mundo. Eu fico imaginando a cena gloriosa que deve ser, porque a Bíblia descreve isso de uma maneira assim, realmente incrível. Oi? Assim, no sentido de que vai ser rápido. Ele vem como um raio. Esse evento, mas todo olho verá. Não é uma coisa que tipo assim, eu perdi, não vi, porque eu pisquei. Ele vai ser, né? Ele vai ser... Fiquei. De outro lado também, a volta de Cristo ela vai ser gloriosa. Isso para nós é um verdadeiro paradoxo, né? Porque a primeira vinda de Cristo, ele veio no estágio que a gente falou, salvo engano, acho que foi o Walter que falou dessa parte, quando a gente fez a doutrina de Cristo, é o estágio de humilhação. Deus se humilhou, vindo até nós, deixando temporariamente, né, o seu lugar no céu, para vir até a terra, viver como se fosse um homem. Esse foi o primeiro estágio dele, que os teólogos chamam de estágio da humilhação. A volta de Cristo é o contrário. Aquele indivíduo que a Bíblia fala assim, que veio e que nele não havia beleza alguma, aquele cara que veio, sofreu, foi julgado injustamente, adentrou, a única vez que ele se autoproclamou rei, ele entrou em Jerusalém montado num burrinho, emprestado, não era nem dele, aí depois ele foi julgado, condenado, morto, e no final das contas, quando ele voltar, com poder e glória, é ele que vai julgar a cada um de nós. Olha que paradoxo. Esse vai ser o estágio máximo da exaltação de Cristo. Bom, nós estamos então falando do advento que vai inaugurar a escatologia cósmica. Mas esse advento, ele vai ter dois subeventos que são de grande importância. E o primeiro é a ressurreição dos mortos. Essa parte é interessante. Então, são dois eventos decorrentes da segunda vinda de Cristo, como a gente pode ver ali, é a ressurreição dos mortos e o juízo final. Então vamos falar sobre o que é a ressurreição dos mortos. Deixa eu sair aqui de ladinho para vocês poderem ver esse desenhozinho ali. É o contrário da morte. Quem entendeu a morte, multiplica por -1, vai ser o evento ressurreição. Quando a gente morre, acontece a separação da nossa parte material da parte imaterial. Então você tem ali a parte material, que está no estágio intermediário, vai estar lá na sepultura, o homem do pó volta ao pó, como a Bíblia fala, e vai ter uma parte que é imaterial, que no estado intermediário ele vai estar ou no céu ou no inferno. No momento da ressurreição, que vão ser dois momentos distintos, nós vamos receber, a parte material vai se juntar de novo com a parte imaterial, e aí surgirá então o corpo glorificado, um corpo diferente desse que nós temos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Então essa passagem o Walter já comentou sobre ela, e eu já tinha falado também num estudo anterior. Como que a gente pode saber como que vai ser a característica dos nossos corpos? É só olhar para o corpo de Jesus Cristo, né? A Bíblia fala que Jesus é a primícia dos que dormem. O que é primícia? Primícia é aquele primeiro fruto da lavoura. Geralmente aqueles frutos temporões que dão antes dos outros. Você sabe a qualidade da colheita que vem depois pela qualidade dessas primícias, desses primeiros frutos. Se você provar esse primeiro fruto e ele for gostoso, for saboroso, é sinal que a colheita que vem depois é toda muito boa. Então, se esse primeiro fruto, se essa primícia que é Jesus, veio com o corpo glorificado, imagina que nós que somos já a segunda onda de ressurreição, né? Como que será o nosso corpo? Será como o de Jesus. E aí, muita gente confunde, por causa desta passagem aqui, de 1 Coríntios 15, 42 e 44. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Pois assim também é a ressurreição dos mortos.
Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Amém. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém. Veja como que como que vai ser diferente esse nosso corpo. Quando fala assim de corpo espiritual, não quer dizer que é um corpo imaterial, um fantasminha, não. Esse espiritual, o contrário dele é carnal. Nós vamos estar mortos. Então, semeou um corpo carnal, corruptível, mas na ressurreição você vai colher o quê? Um corpo espiritual. E esse corpo glorificado é um corpo que não envelhece, que não morre, que não fica doente. E que ele vai ser consertado, né? Imagina que você, na vida, você perdeu um braço, você era maneta. Na ressurreição você vai estar completamente restaurado. Eu não sei se para quem é feio vai ter algum conserto. Então, e também não sei qual é a idade que a gente vai manter, né? A Bíblia, infelizmente, ela não nos dá esses parâmetros para a gente saber. Mas eu imagino que a gente vai estar no nosso pleno vigor. Então imagina aí a época que você teve mais vigor intelectual, físico, e é assim que você vai estar para a eternidade. Imagina. Eu imagino que na ressurreição eu vou ser magro. Eu tenho fé. Outra curiosidade a respeito da ressurreição é que a Bíblia fala que todos vão ressuscitar. Todo mundo vai ressuscitar, justos e injustos. Alguma vez vocês já tiveram a ideia de assim, já pesquisaram para ver quantas pessoas já passaram pela Terra? Para ter uma ideia de quantas pessoas vão ressuscitar? Alguém consegue chutar um número? Que número que você... Quantos bilhões de pessoas? Estima-se que 108 bilhões de pessoas já estiveram na Terra. Eu assustei quando eu vi o número, porque a gente está... semana passada a gente completou 8 bilhões de pessoas. E significa que outras 100 bilhões de pessoas existiram antes de nós. Aí você imagina, cara, o inferno deve ser grande, cara, e o céu também. Porque se for meio a meio, 54 bilhões de pessoas, cara, é muita gente, cara. Se for hoje. E se as contas estiverem certas, né? Porque antigamente as pessoas tinham tanto filho que a gente não sabia, né? E aí é mais uma coisa para a gente pensar, né? Se essa ressurreição, assim como nós cremos, ela é física, pessoal, e nós vamos recuperar o nosso corpo, né? A Terra vai ser bem povoada, né? Pelo menos aí mais de 50 bilhões de pessoas. O segundo evento é que vai ser mais complicado, o juízo final. Apesar da gente falar sempre do julgamento que vai acontecer no juízo final, não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas o seu destino já foi selado quando você estava vivo. Quando você ressuscitar, não tem segunda chance. Não vai ser, acordei, ressuscitei. É verdade, Jesus fez a gente ressuscitar, agora eu vou aproveitar esse tempinho antes do horário do meu julgamento, porque já que são 108 bilhões de pessoas sendo julgadas, se for pelo judiciário brasileiro, vai prescrever, a gente vai ficar livre do inferno. Mas como Jesus ele é mais ágil, eu acredito que vai ser instantâneo, não vai dar tempo de você se arrepender depois, né? Então, esse juízo ele só vai tornar público o seu destino final. Ele só vai selar. E vai servir para duas coisas, mais ou menos. No caso do julgamento do justo, é para poder determinar o seu galardão. Né? Nem todo mundo vai ter o mesmo... Nós vamos estar todos no céu, todos diante de Deus. Mas algumas pessoas vão ter um galardão maior que o outro. Eu não posso querer chegar lá e achar que eu vou ter o mesmo galardão do Billy Graham, do Jonathan Edwards, de pessoas que dedicaram a sua vida, outros que no passado foram mártires, morreram pelo Evangelho, enquanto outros simplesmente se contentaram em ser aquele crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Né? Então, com certeza, assim como os justos terão um galardão, os incrédulos também vão ter uma punição diferenciada também. A Bíblia fala que alguns receberão poucos açoites, outros muitos açoites. A gente não tem informações detalhadas de como isso vai acontecer.
De modo que qualquer coisa que passar disso que eu falei para você seria mera especulação minha. A gente só sabe que existe, sim, galardões diferentes e, sim, punições diferentes. E que isso você vai estar ciente no dia do julgamento final. E quem que... Não, pergunta? Não. Se alguém quer perguntar alguma coisa, aproveita e faz um sinalzinho. Quem que vai conduzir esse julgamento? Esse julgamento vai ser conduzido pelo próprio Senhor Jesus. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Jesus, ele vai conduzir o juízo final, graças a Deus. Então, e além disso, para você ser julgado, você tem que ter um parâmetro, né? E qual é o parâmetro do julgamento? João 12:48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Amém. Então nós vimos que então existe um padrão, que é a vontade revelada de Deus, as Escrituras. Nós vamos ser julgados por todo o conteúdo que está na Bíblia, em parâmetro com aquilo que nós realizamos ao longo da nossa vida. É um códigozinho bem interessante para você começar a ler e se atentar a tudo que está escrito nele, porque vai ser o parâmetro do nosso julgamento. Graças a Deus, nesse julgamento, antes desse julgamento, a gente tem um advogado espetacular, que é Jesus. Mas lembre-se que no dia do julgamento, ele não vai ser o seu defensor, ele vai ser juiz. Então, é bom que você já esteja ciente disso desde agora. Bom, vou fazer só uma leitura aqui com vocês, então, das implicações, então, da segunda vinda de Cristo. A história não segue um rumo próprio, sozinha. É Deus quem vai conduzir a consumação das coisas. Então, o próprio Deus é que cumprirá o destino. O nosso corpo terreno será transformado em algo muito melhor, que é a ressurreição. As imperfeições que experimentamos agora vão desaparecer e o nosso corpo eterno não sofrerá dor, enfermidades ou morte. Está vindo um tempo em que a justiça será executada e o mal será castigado e a fé e a fidelidade serão recompensadas, castigo e galardão. E diante da certeza da segunda vinda e do caráter definitivo do juízo que se seguirá, é imperativo que nós vivamos conforme a vontade de Deus, aguardando atentamente a volta de Cristo. Amém?